Pessoas fundamentais no processo da metanoia. Nós tivemos aqui domingo à noite uma palavra poderosa falando sobre metanoia, um estilo de vida. E metanoia tem a ver com mudança de mentalidade, tem a ver com a gente mudar a nossa forma de pensar e assim, consequentemente, as nossas atitudes. E a começar a ter colheitas diferentes. Quando a gente muda a nossa mente, a gente começa a desfrutar de novo de Deus. Mas quando a gente fica com aquela mentalidade antiga, com aquela mentalidade que a gente não permite, vocês estão me ouvindo direito aí? Uma mudança, nós não desfrutamos de algo novo, nós não desfrutamos do melhor de Deus, amém? Então o tema de hoje é pessoas fundamentais no processo de metanoia, amém? E aí nós vamos ver essas pessoas fundamentais através de uma passagem bíblica que falou muito ao meu coração e eu tenho a certeza que vai falar ao seu. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 diz: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naamã estava atravessando um momento difícil, uma dificuldade. Ele era um comandante respeitado, ele tinha trazido muita vitória, mas infelizmente estava doente, estava leproso. E a pergunta hoje é: qual é o porém da sua vida hoje? Qual é? Naamã era leproso. E nós? Qual é o nosso porém? Pastora, o meu porém é uma adversidade na saúde. O meu porém é uma batalha com o filho. O meu porém é uma crise no casamento. O meu porém é uma adversidade financeira. Deus está nos perguntando nessa noite: qual é o porém que tem trazido adversidade para a nossa vida? Que tem trazido dificuldade? Essa é a pergunta. Qual é o porém da sua vida hoje? Você só vai viver, nós só vamos viver um processo de mudança, de metanoia, se a gente reconhecer qual é o nosso porém. Qual é o verdadeiro problema a qual a gente precisa mudar. Qual é o foco da adversidade, qual é o foco da batalha. Sem identificação do nosso porém, não tem como viver uma metanoia. Não tem como viver algo novo, uma mudança. Não tem como a gente se permitir viver algo novo para receber um milagre, certamente nessa área que tanto precisamos. Qual é o porém? Reflita aí. Todos nós temos um porém. Naamã tinha um porém. Porém era leproso. E eu e você? Precisamos identificar, amém? E aí no verso 2 diz: naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Uma menina que diante de uma guerra é tomada como escrava por Naamã. E aí o que acontece? Ela vem para a casa de Naamã e se torna serva da esposa de Naamã, uma escrava. Mas ela, sendo escrava, passando por essa luta, sendo separada da família, com toda essa adversidade, com todo esse problema, ela tem uma mente livre. Ela tem uma mente diferente. Ela é escrava, porém ela é livre na sua mente. E quantas vezes nós nos permitimos sermos presos por esse porém e nos tornamos escravos e não livres na nossa forma de pensar. Essa menina, ela sofre a verdadeira metanoia. Ela tinha 1001 motivos para não viver algo novo. Ela tinha 1001
1001 motivos para ser revoltada. Ela tinha 1001 motivos para pegar a dor dela e tornar essa frustração, não só para ela, mas para todos que a cercavam. E quantas vezes a gente passa por uma adversidade na nossa vida, e a gente pega essa frustração que a gente enfrenta e se torna pessoas frustradas, e faz com que todos que estão à nossa volta sejam frustrados. Mas essa menina tem algo diferente na vida dela. A Bíblia não cita o nome dela, a Bíblia não fala como ela é, apenas fala que ela era uma escrava, que foi tomada como escrava. E ela, diante de tudo isso, olha para sua senhora e percebe que o seu chefe, Naamã, o comandante da Síria, por mais que ele se mostrasse um homem forte e poderoso, ela trabalhava nos bastidores da casa. Ela sabia que ele estava doente. Uma pessoa naquela época com lepra teria que viver num lugar afastado, num lugar separado. De alguma forma, Naamã, através, da amargura dele, ele conseguia disfarçar. Ele continuava ainda sendo um comandante especial do exército. Ele disfarçava a sua lepra de alguma forma. Mas essa menina percebeu. E no lugar dela se vingar, no lugar dela colocar a frustração dela e dizer: agora é minha hora. Eu quero mais que ele morra. Eu quero mais que ele sofra. Não. Ela mostra uma mudança de mente. Ela mostra quem realmente ela é. Ela não tem uma mente dividida. Ela não tem uma mente frustrada, mas ela tem uma mente totalmente entregue ao Senhor. Ei, o convite do Senhor para nós nessa noite, que nós não podemos ter uma mente dividida. A gente precisa ter uma mentalidade diferente. A gente precisa mudar. John Maxwell diz: se você perseguir 2 coelhos, ambos escaparão. E aí é muito legal porque quando a gente não tem foco, quando a gente está dividido, correndo para 2 lugares diferentes, a gente nunca vai alcançar, vai escapar. É isso que o John Maxwell está dizendo. Se você perseguir 2 coelhos, você vai ficar sem nenhum. É melhor perseguir só um e alcançar esse coelho e se tornar um vencedor, do que você querer perseguir 2 coelhos e ficar sem nenhum. Mas aí a gente traz uma comparação muito especial sobre o leão. O leão, o rei da selva, nos ensina algo muito especial, Leandro. Ele ensina que nós precisamos ter foco, que nós não podemos ser divididos naquilo que a gente quer alcançar. O leão, quando ele sai para a caça, ele é unifocal. Ele é totalmente focado. Ele não sai focado em 2 caças. Ele foca em uma caça. E ele persegue aquela caça até o fim. Até conquistar. Até chegar naquela caça. E eu quero dizer para você que o nosso leão de Judá é o Senhor Jesus. Aquele que tem o poder de tornar a nossa mente uma mente não dividida, uma mente não bagunçada, aonde uma hora a gente crê e a outra hora a gente não crê, aonde uma hora a gente está totalmente confiante e numa outra hora a gente está totalmente desconfiante. Esse leão de Judá hoje quer trazer para nós um foco especial para a nossa mente. Uma mente única e focada. Que nós passamos por lutas, passamos por adversidades, mas que no final de todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Essa é a mente que Cristo tem para nós. Essa é a mente que o leão de Judá tem para mim e para você nessa noite. O leão, ele conquista porque ele não tem uma mente dividida. E hoje o Senhor traz para nós essa mente, estabelecendo a mente dele sobre nós. Então, se sua mente está dividida, permita agora a mente de Cristo ser estabilizada sobre você.
que toda ansiedade, que toda crise de depressão, que toda dúvida e incerteza caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. E uma única mente seja estabelecida sobre a nossa mente. A mente de Cristo Jesus. Se nos entregamos a Ele, temos que viver como Ele vive. Temos que nos parecer com Ele, amém? E aí, a pergunta é, do tópico 2. Como não ter, pastora, uma mente dividida? Segura aí em 2 Reis, que nós vamos voltar para a matéria aí. E vamos lá para Salmos, capítulo 116. Segura aí em 2 Reis, que nós vamos voltar. Segundo livro de Reis. E vamos para Salmos 116, que é a resposta de como não ter uma mente dividida, amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Salmo 116, verso 7. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ei, volta a sua alma para o descanso do Deus Todo-Poderoso. Ele tem sido bom em tantas coisas, não é uma luta que a gente tem que entrar em desespero, em pânico. A gente precisa voltar a descansar a nossa alma. A gente precisa voltar a descansar a nossa mente nas promessas do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Porque se a gente não reconhecer a grandeza dEle, quem está vivo aqui dá um glória a Deus aí. O Senhor tem sido bom conosco. Prova disso é que nós estamos aqui hoje. Quantas pessoas estão chorando nessa hora daquela situação terrível lá no Rio de Janeiro? Perderam tudo, perderam o ente querido. Deus tem sido muito bom conosco. A gente precisa olhar para a bondade de Deus e voltar a descansar a nossa mente, a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente não descansa a nossa mente, a gente vive essa mente dividida e ninguém merece viver essa mente dividida. Não é vida para ninguém. Não é. Quando nos desesperamos, perdemos a esperança. E Deus está dizendo para você, chega-se de desesperar. Está na hora de você trazer a esperança de volta para a sua mente e confiar que eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle, amém? E aí, vamos voltar lá para o livro de 2 Reis. Só descansando a nossa mente conseguimos prosseguir, amém? E aí 2 Reis, verso de número 7 diz... Vamos para o verso de número 4, para você entender. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Verso 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. O rei de Israel não se enxerga capaz de que algo bom é para ele.
O rei da Síria manda para ele lá ouro, manda para ele prata, manda para ele peças de roupas de festa e envia uma carta: eu estou te enviando um servo meu para que você o atenda. E aí quando ele recebe essa carta, ele fica desesperado, ele fica nervoso, ele fica enfurecido e rasga as suas roupas dizendo: acaso sou eu Deus? Eu quero dizer para você que nesse processo de metanoia, de pessoas fundamentais para te ajudar, você precisa entender quem é o primeiro responsável. E aí o tópico 3 vai dizer: a primeira pessoa fundamental no processo de metanoia é você. Porque esse rei não conseguia se enxergar. E quantas vezes nós também não conseguimos nos enxergar como alguém que merece? Como alguém que é capaz de receber uma bênção, como alguém que é capaz de receber um milagre. A gente já começa a se enxergar: não dá. Tem alguma coisa por detrás aí. Não é possível que essa pessoa quer me abençoar. Não é possível, não consegue mudar a mente. Não consegue estabelecer algo novo de Deus. Então eu quero dizer para você que o primeiro responsável para viver essa metanoia, essa mudança, somos nós. É você. Se você não se enxergar capaz, você nunca vai viver. É o que acontece com esse rei. Ele não consegue se enxergar capaz de alguém para receber uma bênção. Ele acha que todo mundo está perseguindo ele. Que o motivo dessa carta chegar até ele é motivo de guerra, é motivo de perseguição. E quantas vezes nós achamos que tudo estão nos perseguindo? Isso aqui é perseguição. Essa pessoa não quer me ver feliz. Essa pessoa, todo mundo persegue. Ei, eu quero dizer para você que isso é uma mentalidade do inferno. Nós não vivemos 100% de perseguição. Nós vivemos uma vida em que passamos lutas, mas também temos alegrias. Então faça cair por terra de uma vez por todas essa mentalidade de perseguição, que está todo mundo me perseguindo, que está todo mundo contra mim, que está todo mundo contra o meu propósito, o meu sonho, a minha felicidade. Não, porque o principal está a favor de nós, e Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ainda que todo mundo esteja, aquele que é poderoso não está. Mas eu quero dizer para você que 70% dos problemas que nós imaginamos nunca vai acontecer na nossa vida. Somente 30%. E quantas vezes a gente fica sofrendo aí sem dormir? A gente fica criando situações, a gente fica deduzindo, a gente fica imaginando, a gente fica julgando. Não, porque olha, a Sandrinha não me olhou direito hoje não. Será que está acontecendo, hein? Eu acho, eu imagino, eu penso. E não é nada disso, ela só está cansada. Quantos de nós? Só dá para viver uma mudança, uma transformação, viver essa metanoia, esse novo estilo de vida, a começar de nós. A nos enxergar como bênção do Senhor, a nos enxergar como homens e mulheres de Deus, e não como maldição, e não como pessoas perseguidas, pessoas que nunca vão receber nada de bom. Se você se enxerga como esse rei, nunca mudará sua mentalidade e, consequentemente, suas atitudes. Nunca vai colher, desfrutar de algo novo. A gente acha que é muita coisa. Esse rei está fazendo muita coisa. Esse rei está imaginando que ele pode transformar tudo. Ele está se achando: acaso sou eu Deus? Quem disse que ele era Deus? Ele só recebeu uma carta de indicação para ele receber uma pessoa na cidade dele. E ele está se achando cara. Está se achando bambambam. E aí o que tem a ver isso conosco, pastora? Tem a ver que quantas vezes nós somos assim.
Nós queremos nos intrometer no problema de todo mundo. A gente acha que a gente resolve tudo. A gente acha que a gente tem solução para tudo. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Você sofrendo é por causa disso, é por causa daquilo. Não. Ei, o único que tem poder de mudar alguma coisa é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então pare de abraçar o mundo e comece a se enxergar que a mudança começa em nós, em você. Tem gente que abraça todo mundo e esquece de si. Fica capengando pelo caminho. Fica sofrendo. Esse rei está se achando o rei da cocada. Né? Está se achando a última Coca-Cola no deserto. E quantas vezes nós somos assim? A gente acha que vai resolver o problema dos nossos pais, do nosso cônjuge, do nosso chefe, dos nossos amigos. E a gente esquece que aquele que pode resolver é o Deus Todo-Poderoso. Aquela menina não quis resolver o problema do seu chefe. Ela só orientou. Ei, se você for por aqui, tem profeta em Israel. Tem alguém que pode orar por você. Tem alguém que pode mudar de verdade. Esse alguém é Deus. Ei, vamos viver essa metanoia. Vamos começar a partir de nós. Não somos nada sem Ele. Nada, nada, nada. Somente com Ele, amém? E aí o verso de número 8 diz: mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Eliseu fala: pode mandar esse comandante do exército, porque o meu comandante é poderoso para curar. O meu comandante garante a cura, o milagre. Ei, deixa Deus comandar a sua mente. Deixa Deus comandar a sua vida. E assim você vai desfrutar do melhor. Mas quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes nós não temos coragem? Quantas vezes nós diminuímos o agir do nosso Deus? Quantas vezes nós limitamos o poder desse Deus Todo-Poderoso? Ei, não é tempo de você limitar o poder de Deus, mas é tempo de você crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você imagina ou pensa. Precisamos ter coragem. E aí o tópico 4 diz: quando nos desesperamos, perdemos a esperança. É tudo que o diabo quer, que você entre em desespero. E ele vai insistir para você se desesperar, para você ficar aflito, para você ficar angustiado. Não que você não possa se preocupar, não que você não possa sentir a notícia ruim. Ela não pode permanecer na sua vida e nem na sua mente. Você tem que voltar a sua mente e lembrar do descanso do Deus Todo-Poderoso, daquele que tem sido bom para nós, e voltar a confiar nele, voltar para o comando desse Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perde uma batalha. Mas se nós tivermos medo, não vamos entregar a batalha para aquele que pode vencer. Ei, entrega para Ele. Volta para o comando dele. Seja como o Eliseu. Pode ficar tranquilo, porque a minha vida está no comando do Deus Todo-Poderoso. E se esse Naamã vir até mim, eu tenho um Deus Todo-Poderoso que pode curar ele. É isso que Deus quer de nós, que voltamos para o comando dele, para a confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E aí, continua dizendo, no verso de número 9: então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão,
sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Verso 11. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. E aí o verso 12 diz: não são os rios de Abana e Fafara em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Metanoia é uma nova mentalidade, não tem a ver com os nossos achismos. Ou a gente entrega o comando de verdade para Deus, ou a gente toma de volta. E aí Naamã está assim, com uma mentalidade de tomar de volta. Uma mentalidade de dizer: não era melhor eu ir nos rios de Damasco? Como que ele manda eu ir no rio de Israel, esses rios sujos? Ele poderia sair aqui, ele nem me atendeu, ele mandou um servo. Era para ele colocar a mão sobre a minha lepra, era para ele orar, era para ele pôr a mão na minha cabeça. E quantas vezes nós estamos assim com Deus? Não permitimos uma renovação de mente, ficamos com os nossos achismos, com as nossas confianças, com as nossas verdades. E não tem como viver um processo de novo nos nossos achismos, nas nossas verdades, nas nossas velhas mentalidades, dizendo: se Deus fizesse assim, se Deus agisse assim, se Deus fizesse assim na vida daquele familiar, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Não! Naamã está assim. E é por isso que nós precisamos nos atentar. Quem está à nossa volta diante da adversidade, diante da batalha? É fundamental para vivermos esses processos. Se escolhemos pessoas erradas, podemos nos perder no meio do caminho. É no momento da adversidade que você tem que ser bem seletivo. Quem de verdade vai estar do seu lado? No momento da alegria não faz muita diferença, não. Porque você não precisa viver um processo de mudança, de renovação. Mas quando você está enfrentando uma batalha de verdade, uma adversidade de verdade, pessoas são fundamentais. Pessoas fazem a diferença. E a pergunta é: quem nós estamos escolhendo para estar ao nosso lado? Diante do momento mais difícil da nossa vida. É extremamente importante escolher bem. Não adianta ter pessoas com boas intenções, mas totalmente desestruturadas. E quando eu falo desestruturadas, sem estrutura de Deus. E aí Naamã tem uma pessoa fundamental do lado dele. O verso 13 vai dizer: mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lava-se e será curado. Esse processo é muito importante na nossa vida. E quem está falando com Naamã aqui mesmo? Um servo. Quem orientou Naamã vir a esse processo? Uma escrava. Não tem a ver com a posição que estamos ou das pessoas que nos cercam. Tem a ver quem realmente está voltado para Deus, estruturado em Deus. Porque essas pessoas fazem a diferença na nossa vida. E às vezes a gente olha para uma pessoa simples que nos cerca e não damos o mínimo valor. Uma pessoa que faz parte do nosso dia a dia, mas que é servo de Deus de verdade, que é serva do Senhor de verdade. E a gente não ouve o que aquela pessoa nos diz, o que aquela pessoa nos orienta. Ei, Deus está nos convidando a ter pessoas fundamentais no dia da batalha conosco. Pessoas que ouvem Deus de verdade. Pessoas que nos levam para mais perto dEle. Quantos jovens nós vemos se perder por causa de amizades erradas?
A pessoa já se libertou do vício, mas não se libertou daquelas amizades. E aí a convivência todos os dias com aquela pessoa leva ela ao vício novamente. Não estou dizendo que a gente não pode ter contato com pessoas que têm lutas, que têm adversidades, mas não são pessoas para conviver conosco todos os dias. Porque elas vão nos influenciar ou para o certo ou para o errado. Por isso nós precisamos escolher bem quem nos cerca. Pessoas são fundamentais no nosso processo de metanoia. Pessoas trazem mudanças para nós. Quem nós temos escolhido para estar do nosso lado? Pastor Josué, muito usado por Deus, diz que nós somos o resultado de 5 pessoas que mais convivemos. Ei, quem são as pessoas que você mais convive? E eu estou dizendo conviver em relação a ouvir, a dar crédito. Não tem a ver de você ver uma pessoa todo dia no trabalho, não tem a ver com você ver uma pessoa todo dia na escola, no ônibus ou no local onde você estiver, mas tem a ver com o que você está recebendo daquela pessoa e acreditando naquilo. Trazendo para a sua vida, para a sua mentalidade. Ei, pessoas são fundamentais. E que pessoas são essas, pastora? Tópico 5. Pessoas estruturadas em Deus. Existem 2 tipos de pessoas fundamentais no nosso processo de metanoia. Primeiro somos nós e segundo, pessoas estruturadas por Deus. Não adianta nada ter várias habilidades. Não adianta nada se não está disponível para Deus. Tem gente que tem tanta habilidade, mas nunca está disponível para Deus. De que adianta? Nunca se entrega, nunca se renuncia, nunca permite viver uma metanoia, um viver novo de Deus. Precisamos despertar. Deus usa quem é disponível para Ele. Tem muita gente com habilidade. Alguém já disse e é verdade. Tem gente que é tão miserável, que a única coisa que ela tem é o quê? Dinheiro. É tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E quantas vezes nós permitimos essas pessoas vazias, essas pessoas que não têm nada para acrescentar na nossa vida, fazer parte do nosso processo de mentalidade? Ei, está errado. Está errado. Quem tem que fazer parte desse processo são pessoas estruturadas em Deus. Sabe aquela irmãzinha de oração? Sabe aquela amiga que fala de Deus para você? Sabe o seu cônjuge que tem orado e clamado a Deus pela sua vida? Sabe aquele seu chefe que tem sido um canal de Deus na sua vida? Sabe aquela pessoa que tem sido tão gentil com você, falando dos benefícios e das promessas de Deus? Essa pessoa é para você conviver. Essa é a pessoa para você caminhar do seu lado. Quantas pessoas eu tenho o privilégio de atender e aconselhar pela misericórdia do Deus vivo. Mas como eu faço isso? Me estruturando em Deus, para dar a estrutura de Deus para aquela pessoa. Ei, está na hora de você procurar pessoas estruturadas de verdade. Seus pastores, pessoas que são referências como mentores na sua vida. Não sou mais do que ninguém nessa vida. Eu estava lá em Manaus numa viagem, participando de cultos, participando de ministrações, e eu tive o privilégio de me assentar com o apóstolo Teté e ter um momento de aconselhamento com o meu mentor. Porque ele tem mais bagagem do que eu, ele tem mais experiência do que eu, ele tem algo de Deus para me acrescentar, para me estruturar a viver algo novo de Deus para a minha vida. Mas quantas vezes a gente passa por lutas e os últimos a saber são os nossos pastores. O último do último a saber é Deus. Aquela pessoa que não tem estrutura é a primeira a saber da nossa vida. As redes sociais são as primeiras a saber da nossa vida. Eu quero dizer para você em que as redes sociais têm mudado no dia da adversidade a sua vida.
um desabafo, uma afronta, uma provocação? Mudou alguma coisa? Transformou? Fez você ter novas atitudes, um novo comportamento? Não. Comportamentos velhos, antigos. Comportamentos errados. Se eu sei que eu estou caminhando aqui sobre esse altar e aqui tem um buraco, por que eu vou permitir eu continuar caminhando para cair no buraco novamente? Eu tenho a oportunidade de dizer, peraí, ali tem um buraco. Não vou mais por aquele caminho não, porque senão eu vou cair naquele buraco. Mas quantas vezes pessoas insistem, eu vou por aqui e eu sei que tem um buraco ali e eu vou cair nesse buraco porque eu quero. Infelizmente o pecado é isso. A gente sabe que é um buraco sem fundo. É um buraco que nos leva, que nos aprisiona, mas a gente mesmo sabendo e sendo conhecedor desse buraco, a gente insiste em continuar nele. E Deus está dizendo para você, metanoia nessa noite, saia desse buraco e viva no novo caminho que sou eu. Precisamos viver essa mudança. E sabe quem vai nos ajudar nessa mudança? Pessoas estruturadas em Deus. Homens e mulheres de Deus de verdade. Para com essa desculpa de dizer, sabe o que é, pastor? Eu não tenho amigos na igreja. E tem aonde? Sabe por que é muito careta ter pessoas de Deus na minha vida? Mas são essas pessoas de Deus que vai te ajudar. São essas pessoas de Deus que vai transformar a sua vida. Eu não estou falando de fanáticos. Não estou falando de religiosos. Eu estou falando de realmente pessoas estruturadas e capacitadas por Deus. Pastor, eu estou passando uma adversidade no meu casamento. O que eu faço? Nós temos nossos líderes de casais aqui, o Zé e a Sandrinha. Marca um atendimento, uma visita. Não deixa para a última hora, na hora que já estiver no divórcio. Tem gente que perde tempo demais. Aí deixa para procurar pessoas de Deus. Quando está no bico do corvo. Quando já não tem mais o que fazer. Quando a casa caiu, a corda está no pescoço. Sabe por quê? Procurou todo mundo, mas não procurou quem deveria procurar. Eu tenho muita alegria da Daiane fazer parte da minha equipe Amiga de Jesus. De tempo em tempo ela vem com um caderninho dela lá, pastora, tem uma hora aí para mim? Vamos fazer um discipulado, deixa eu atualizar como é que está a minha vida. E aí a gente senta, toma um café e ela vai passando e eu vou falando, Dai, aqui é assim, faz assim, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Ela não espera chegar no bico do corvo para vir falar, não. Tem gente que é cabeça dura. Tem gente que vive perdendo na vida, porque não procura pessoas realmente estruturadas em Deus. Ei, quantos livros, quantas mensagens, quantas ministrações, quantos líderes nós temos aqui na nossa igreja capacitados, instruídos por Deus e cada dia tem buscado melhorar. E por que você não procura? Por que você não abre? E o principal de todos, o nosso Deus Todo-Poderoso. A oração não pode ser o último recurso da nossa vida. O nosso Deus não pode ser o último recurso da nossa vida. Ele tem que ser o primeiro recurso. Porque se Ele for o primeiro recurso, a nossa vida vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Ele vai dizer, ei meu filho, eu te criei, eu te formei, eu te conheço. Eu tenho o caminho principal para a sua vida, um caminho de fé, de vitórias, de eternidade comigo. Ei jovem, entrega a sua vida para Deus. A Jenny muito foi usada por Deus. Gente, que exemplo maravilhoso da Jenny domingo aqui na abertura do culto. Dizendo que ela teve um momento lá de lazer na praia. E aí ela estava lá na praia, naquele momento de lazer, e ela observou o mar. E ela olhando para o mar, ela vê o raso, ela vê as ondas e ela vê o profundo. E quantas vezes as ondas da vida querem nos levar para o raso, não quer permitir que a gente chegue num nível mais profundo, mas a gente tem que insistir na intimidade, na comunhão com o Senhor e ir para o mais profundo, para que qualquer onda não venha nos levar para o raso. Se entrega de verdade para Ele, amém? Se entrega a Ele de todo o seu coração. E aí no verso 14 finaliza dizendo, então
Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. E a chegar diante dele, Naamã diz, perdão, eu li o 15. Verso 14. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. E sua pele ficou saudável como de uma criança. E ele foi... Pessoas foram fundamentais para que Naamã recebesse o milagre dele. Porque quando ele estava balançado, quando o interior dele queria falar mais alto, pessoas foram fundamentais para trazer esse processo de transformação. Foram fundamentais. A nossa querida irmã Edna, mãe da Gabi, esposa do irmão Amaro, tem passado uma luta muito grande na sua saúde. Mas cada dia Deus tem dado uma vitória. Cada dia Deus tem dado um milagre. E sabe o que ela faz? Ela coloca pessoas fundamentais, estruturadas em Deus para andar com ela nessa batalha. Ontem eu tive o privilégio de fazer uma visita para ela. Gabi ficou chupando o dedo, né, Gabi? Estava na escola, estava passando por lá. Eu falei, deixa eu passar e ver a irmã Ed. E aí passei por lá, orei com ela. Estou aqui com você nessa batalha. É isso que dá força, meu irmão. É isso que nos faz progredir. É isso que nos faz continuar. Pessoas fundamentais. Se não fossem essas pessoas estruturadas em Deus, Naamã não teria vivido o milagre. Naamã não teria desfrutado do melhor de Deus. Amém? Escolha pessoas fundamentais para esse processo de metanoia. Escolha. Eu tenho vivido esse processo de metanoia na minha vida. E sabe o que eu escolhi? Deus em primeiro lugar da minha vida. E pessoas fundamentais. Pessoas essenciais para acrescentar na minha vida. Tomo do momento de mesa, de comunhão, de viagem, de qualquer coisa que eu faço. Eu tenho a oportunidade de sentar com alguém e perguntar, como você age assim? Como que você faz diante disso? Eu recebo, eu me estruturo. Ei, está na hora de você fazer da sua mesa um momento de ser estruturado por Deus e não um momento de fofoca, de confusão, de intriga. Tem gente que só se reúne por pior. Mas que nenhum de nós vemos nos reunir por pior. A gente vem a se reunir para um afiar o outro na presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Se a gente não afiar o machado, ele fica sem corte. E quando nós encontramos amigos fiéis, esses amigos nos ajudam a afiar um ao outro. A gente se tornar mais fácil de cortar a madeira. Na primeira já corta, não precisa ficar, opa, não cortou, porque está sem corte, está sem afiar. Escolha pessoas fundamentais, amém?